com imenso prazer que chegamos aqui a este canal e queremos dar as boas-vindas a você à nossa sala virtual da Escola Bíblica Dominical. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Antônio Araújo, pastor auxiliar na Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, igreja presidida pelo nosso querido pastor Marcos Marim Faria. É um prazer estarmos aqui, meus queridos, para ministrarmos a 7ª aula da Escola Bíblica Dominical, a 7ª aula do terceiro trimestre de 2022. Mas antes, nós vamos ouvir uma mensagem musical para o nosso enlevo espiritual e depois retornaremos com o nosso tema. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, dá lume aos que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel, é um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva onde mana leite e mel. Acabamos de ouvir esta mensagem musical maravilhosa, inspiradora, que nos fala da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é realmente um tesouro, e nós temos um tema do trimestre que fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estamos destacando dentro desta obra do pastor José Gonçalves, da cidade de Água Branca, no Piauí, que é o nosso escritor e comentarista da nossa aula bíblica dominical. Nós estamos focados na sutileza da relativização da Bíblia Sagrada. Então, o tema geral do trimestre é a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Mas a aula de hoje, que é a 7ª aula do terceiro trimestre de 2022, o tema é a sutileza da relativização da Bíblia Sagrada. Nós temos esta aula subdividida em 4 partes: a Bíblia e o espírito desta era. E a segunda parte estaremos abordando sobre a Bíblia e o politicamente correto. Na terceira parte, estaremos falando sobre a Bíblia e o outro evangelho. Vocês vão entender no momento em que chegar ao comentário. E, finalmente, estaremos abordando, na quarta parte, a Bíblia sempre
atual palavra de Deus. Então está aí o autor desta obra de ensino, pastor José Gonçalves. Nós vamos então ao nosso tema, a sutileza da relativização da Bíblia. E nós temos aqui então o texto bíblico escolhido para o tema desta aula. E o tema está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. E deste texto nós tiramos aqui um texto áureo. O nosso texto áureo diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16. A nossa verdade prática, que é o resumo de toda a nossa aula está sintetizada em duas frases aqui na verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, meus queridos, não podemos relativizá-la. Não podemos relativizar. Então, a nossa leitura bíblica, nós encontramos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Então, vamos ler. Abra sua Bíblia aí. Você tem uma Bíblia? Você pode ter uma Bíblia física, de papel, um livro, ou você pode ter a Bíblia digital. Abra aí a sua Bíblia, leia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vamos ler isso agora. Então, o que é que nós temos aqui? No versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Nós lemos toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós temos ainda o versículo 17, onde nós lemos: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Desta aula, nós temos 4 objetivos, 4 propósitos a alcançar. Então, vejamos aí. Primeira coisa, nós queremos destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia Sagrada. Segundo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora. Terceiro, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia Sagrada. E por último, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, meus queridos, queremos dizer nesta oportunidade que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo do século. Não foram poucas tentativas de desacreditá-la e de mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, meus queridos, seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia é considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje, meus queridos irmãos, hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, estas pessoas se posicionam levando em consideração as questões de natureza social e também comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, ou seja, que o significado daquilo que nós lemos não é exatamente aquilo. Eles querem ressignificar os textos das Escrituras Sagradas. O ser humano, o vaso de barro, está reclamando do oleiro. Por que fez assim? É querer
relativizar as Escrituras Sagradas, que ele que escreveu e que também fez o ser humano, que é o nosso Criador, e nós queremos pôr em dúvida as suas instruções. É como se nós, meus queridos, questionasse aquelas instruções do uso dos nossos eletroeletrônicos. Quando a gente adquire algum eletro, você recebe ali um manual de instrução do usuário e a garantia. Então lá está escrito que se nós não utilizarmos aquele bem de acordo com as orientações, a garantia perde a validade. Então, meus queridos, trazendo aqui para o campo espiritual, quando nós lemos as Escrituras e começamos a relativizar as instruções do nosso Criador, do nosso Pai, então a garantia de salvação perde a validade. Então, meus queridos, em outras palavras, para estas pessoas a palavra de Deus está desatualizada no que tange às questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então aí está a sutileza da relativização da palavra de Deus. Mas nós vamos entrar mais profundamente nos comentários, certo? Do que faz o nosso querido pastor José Gonçalves, e logo em seguida nós vamos refletir sobre a Bíblia e o espírito desta era. Retornando ao ensino da palavra de Deus, dando continuidade ao tema a Bíblia e o espírito desta era. Vamos então ouvir mais uma mensagem musical. Vamos ouvir o hino 499, a Santa Bíblia, né? Vamos ouvir e em seguida estaremos fazendo comentários sobre a Bíblia e o espírito desta era. Dando continuidade ao ensino da palavra de Deus, a primeira parte, e nós subdividimos o nosso tema, a sutileza da relativização, em dois tópicos, a desconstrução e o relativismo. Então, no que tange, meus queridos, a desconstrução, não é comum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda
desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, denominado de pós-modernismo. Então, meus queridos, em palavras mais simples, este novo modelo ou paradigma se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas, sobretudo, o seu conjunto de valores, os valores éticos que nós temos, que nós ensinamos, que nós praticamos, os valores éticos, morais e espirituais, de acordo com os ensinos do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, onde nós lemos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Enfim, meus queridos, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. As pessoas vão para a sala de aula e lá houve uma nova narrativa, a desconstrução daquilo que os pais ministram, ensinam nas suas casas, ou dão exemplos. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Mas veja o que diz Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal. Quem faz da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. 700 anos antes de Cristo, Isaías já escreveu isso. Ai de quem chama o bem mal e o mal chamam de bem. E quem fazem da luz e escuridade, ou seja, fala da claridade e escuridão, e inverte os papéis. E o que é escuridão eles chamam de luz. Então, meus queridos, nós estamos vivendo nesses dias da desconstrução da verdade, dos ensinos da Bíblia, com relação ao relativismo. Dentro dessa nova ótica, dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenos ou absolutos. Vocês sabem que estão relativizando tudo, o certo, o errado. Não há pessoas dizendo aí que pequenos furtos não é furto, aspas, e que não tem problema, que não precisa de punição, e que não precisa de corretivo. Estão relativizando os bons costumes, estão relativizando os bons hábitos, a cultura e a lei. Então, meus queridos, sejamos atenciosos a essas situações. Tudo é relativo? Na verdade, meus queridos, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. As pessoas não aceitam as verdades, não aceitam a verdade escriturística e relativizam tudo. E isso é um comportamento muito perigoso, porque isso nós vamos entrar numa rota de colisão dos direitos. E quando as pessoas se sentirem prejudicadas, elas vão reclamar. E há aqueles que não só reclamam, mas se revoltam. Então, tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista da pessoa. Então, a gente tem que ter um pouco mais de zelo, um pouco mais de cuidado. Por essa perspectiva, meus queridos, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista entre os outros. Só que a Bíblia não é um ponto de vista, não é uma opinião. Jesus Cristo é bem claro com respeito a isso. A sua palavra é a verdade. E ponto. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Não é isso que nós lemos lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1? Leia para você ver. Jesus Cristo é o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O
que é verbo? O que nós aprendemos na escola? O que significa verbo? O verbo, ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Jesus Cristo, segundo Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, ele é a palavra de Deus materializada. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne em Jesus Cristo e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Então, meus queridos, é assim que Deus veio até nós, se deu a conhecer e provou o que as profecias, desde o Gênesis capítulo 2, versículo 15, que fala da semente da mulher, até as profecias do profeta messiânico, que é Isaías, os Salmos, as Escrituras todas falam de Jesus Cristo. E no seu tempo certo tudo se cumpriu. Portanto, a palavra de Deus é a verdade, não é um conto de carochinha. Então, podemos sintetizar essa primeira parte com a seguinte frase: o espírito desta era contribui para a desconstrução, relativização da Bíblia Sagrada. Sejamos cuidadosos, meus queridos. Então, meus queridos, vamos adentrar no próximo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Então, dando continuidade à nossa aula bíblica, e como nós dissemos no início, a sutileza da relativização da Bíblia, e ela tem dividida em 4 partes. Nós estamos entrando na segunda parte, que é a Bíblia e o politicamente correto. Esse tema ele está subdividido em 2 partes: a criação de narrativa, é a primeira parte, e a criminalização da opinião. Desse tema que nós vamos fazer os nossos comentários. Mas vamos ouvir mais uma música para a gente não se cansar. Então vamos ouvir uma música para a nossa reflexão. São as Santas Escrituras, 322 da Harpa Cristã. Vamos ouvir para o nosso enlevo espiritual, para a nossa reflexão. As Santas Escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, numa lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram como os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou deste conto de amor. Do juízo fui liberto da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos
Então, meus queridos irmãos e internautas, nós estamos dando continuidade aqui na segunda parte, e nós temos a sutileza da relativização da Bíblia. Na segunda parte, nós temos a Bíblia e o politicamente correto. Então, vamos atentar ao nosso tema. Depois, nós subdividimos a Bíblia e o politicamente correto, subdividindo em duas partes, que é a criação de uma narrativa e a criminalização da opinião. Então, dentro do foco da criação de narrativa, nós lemos nas Escrituras, no Salmos 11, versículo 3, nós lemos: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, meus queridos, claro, nós temos Deus, mas no raciocínio meramente humano, se estão destruindo os fundamentos da nossa vida espiritual, o que o justo pode fazer? Isso é um questionamento feito pelo salmista há milênios. Ele já questionou isso nos seus escritos. Então, meus queridos, nós temos Deus por nós. Por isso que nós estamos confiantes de que a igreja permanecerá. Com dificuldade ou não, ela vencerá e nós nos encontraremos com Jesus Cristo. Então, refletindo sobre esta pergunta do salmista, essa pergunta do salmista, ela ecoa também em nossos dias. Não é só lá 3 milênios atrás, isso tinha importância, essa reflexão tinha importância. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso, meus queridos, observar que isto não é um fenômeno aleatório, impensado. Absolutamente. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história, para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro deste modelo, então, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos, mas o que é que nós lemos na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 a 14? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E nós temos aprendido de Cristo, nós temos aprendido de Deus. Nós temos a nossa vida espiritual, nossa vida social, nossa vida familiar, tudo alicerçada nas Escrituras. Então, meus queridos, dentro desta narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Só que nós vamos até os últimos dias da nossa vida pregando o Evangelho, lutando contra as hostilidades e, em nome de Jesus, venceremos. Porque foi Jesus Cristo quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo e nós estamos escondidos em Cristo, também somos vitoriosos. No que tange, querido, a criminalização da opinião, pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Nós não temos liberdade de divergir. Por isso, meus queridos, que o nosso presidente da República, ele defende essa pauta: pátria, família e liberdade. Nós não podemos prescindir disso, porque nós vivemos num Estado de Direito e vivemos também numa democracia. Qualquer um desses pilares forem retirados, então nós não estamos mais numa democracia. Mas nosso foco não é a política. Nós só fizemos menção para compreendermos a criminalização da opinião. Quando for criminalizada a opinião,
a gente não tem mais liberdade. Então nós não estamos vivendo o Estado de Direito, nós não estamos vivendo numa democracia. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrada e também até punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores no politicamente correto. O cristianismo, que no Ocidente é cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Mas nós lemos nas Escrituras, em Mateus capítulo 10, versículo 22, que diz: sereis odiados de todos por amor ao meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. Podemos até ter a nossa liberdade cerceada, diminuída. Podemos até estar reclusos no nosso lar ou fora dele, em algum lugar. Mas nós nunca deixaremos de adorar a Deus no nosso interior, na nossa alma, no nosso intelecto, no nosso coração. No mundo, todos vemos sites cristãos conservadores sendo censurados, banidos. Se a gente não se interessar por buscar o conhecimento, por buscar o vídeo, você não vai ser notificado. Então, aquelas pessoas que são cadastradas nesse canal, sempre busquem os vídeos atualizados do ensino da Palavra de Deus para que você tenha acesso complementar ao ensino da Palavra de Deus. Porque os sites cristãos conservadores são relegados ao segundo plano, quando não até tirado da rede social. Então, meus queridos, sintetizando, o comentário que fizemos sobre a Bíblia e o politicamente correto, dentro dos focos, a criação de uma narrativa e a criminalização da opinião, nós podemos sintetizar esse tópico na seguinte frase: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Então, queridos, vamos passar aqui para a parte 3 da nossa aula. Então, meus queridos, dando continuidade ao ensino da Palavra de Deus, nós estamos falando sobre a sutileza da relativização da Bíblia e estamos na parte 3, a Bíblia e o outro Evangelho. Esse tema está subdividido em uma nova metodologia e a segunda parte, o segundo tópico, estará focado nas novas teologias. Vamos então para a nossa sala, né? E aqui então fazermos o nosso comentário na terceira parte, a Bíblia e o outro. Dando continuidade, a Bíblia e o novo Evangelho, então está subdividido em 2 tópicos, a nova metodologia e as novas teologias. E nós, dentro do foco da nova metodologia, dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A Palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro da nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico, uma nova hermenêutica nos cursos de teologia. É o que se pensa, porque não há como mudar essas coisas. Todavia, é o que as pessoas estão pretendendo fazer. Neste caso, caros irmãos, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Quem que é o autor da Bíblia? O leitor passa a ser mais importante que o autor da Bíblia. Então, dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor quer interpretar, o que o leitor contemporâneo acha que está certo. O conceito de ensino do Paulo Freire não é exatamente ensinar. O professor deixou de ser professor, ele é o facilitador. O que o aluno fizer é aquilo que ele vai atribuir à avaliação.
Não importa se ele aprendeu corretamente a língua portuguesa, se ele aprendeu corretamente matemática, geometria, estatística, juros compostos, gramática. Não, isso não importa. Então, meus queridos, nós estamos vendo dias realmente complexo, né? De um relacionamento muito complexo, de raciocínios muito complexos. Não é pela complexidade da ciência, pela complexidade das narrativas, das filosofias e da deturpação do correto. Então, é o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. Já viu isso? Não é mais o professor que é o centro das orientações, onde se busca conhecimento, onde se tem respostas de perguntas do que nós não sabemos. É o aluno que vai ter que responder isso. É o leitor que vai dizer como ele quer que o livro seja escrito, o que a frase vai significar, o que o tema vai significar. Então, queridos, o autor bíblico deixa de ser ou deixa de ter importância. Então, a Bíblia precisa se ajustar a esta nova metodologia. Assim surge, portanto, o outro evangelho de que falamos, no título desse comentário. Mas nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, assim como já dissemos, e agora se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. A gente não vai ignorar todas essas narrativas, por isso que nós estamos comentando aqui, mas a gente não vai dar o braço a torcer. Nós vamos continuar pregando e ensinando a Bíblia como ela é, como nós recebemos de Jesus Cristo, como nós recebemos dos profetas que foram orientados por Deus. Então, queridos, aqui abordamos uma nova metodologia. E agora, a nova teologia, as novas teologias que já estão aparecendo por aí. Então, esse outro evangelho, meus queridos, também possui a sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Como nós lemos em São João, capítulo 6, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais e não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. As pessoas querem Deus para resolver os seus problemas sociais, os seus problemas de saúde, os seus problemas terrenos. Eles não estão preocupados com o homem interior, estão preocupados com a alma, estão preocupados com salvação, não estão preocupados com a eternidade. Então, meus queridos, dentro desse contexto, o velho marxista ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E dentro desta nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico, homoafetivo, é que as pessoas querem viver. Esta é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse sistema é considerado fascista, homofóbico, discurso de ódio, intolerância. Isso explica, meus queridos, a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, concluindo essa parte 3, nós queremos sintetizar com a seguinte frase: o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo. Não é coisa para nós, evidente. Não é coisa para cristão sincero, mas é o que estão apresentando. Tem até um candidato a presidente aí que diz que, caso ele seja eleito, ele vai chamar os pastores para dizer como é que eles vão pregar. O que vamos fazer, né, meus irmãos? Vamos orar por essas pessoas. Vamos colocar essas pessoas nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. Então, queridos, nós vamos entrar na quarta parte. Vamos pôr um ponto aqui. Estaremos ouvindo, então, um louvor e depois estaremos vindo para a conclusão.
Destaca-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mana Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar, eles cantam hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. Tu vives, irmão, murmurando, tão como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esquecer. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurar, eles cantam hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. E mesmo se as ondas fugirem, no revolto bravo e o mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurar, eles cantam hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal. E por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurar, eles cantam hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. Então, meus queridos, estamos aqui na conclusão. Nós sabemos que foi um trabalho exaustivo. Às vezes você tem que parar o vídeo e assistir num outro momento por causa do tempo, né? As pessoas não têm a disponibilidade do tempo. Algumas pessoas... Então, nós queremos aqui fazer uma reflexão sobre tudo que nós comentamos aqui. Aqui a nossa primeira pergunta, para nós reciclarmos aquilo que nós comentamos, né? Quais as expressões referem-se
ao fenômeno cultural pós-moderno. Então, diríamos que as expressões era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, ou a era da incerteza, né? A cultura líquida, ou ainda desconstrução. Então, a segunda pergunta para a nossa reflexão é o que caracteriza o relativismo. Então, o relativismo, meus queridos, para o relativismo não há valores permanentes ou absolutos. Tudo é relativo. Terceira pergunta é o que não há espaço na narrativa do politicamente correto. Então, dentro dessa narrativa, meus queridos, narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. A Bíblia é contra essas atitudes, esse comportamento, essas coisas do politicamente correto. Evidentemente que tem algumas coisas que não afetam as escrituras nem a doutrina, mas tem coisas que afetam e bastante, principalmente quando eles colocam a Bíblia voltada para um evangelho social, aceitando relacionamentos ilícitos, aceitando o aborto, a poligamia, pedofilia, entre outras coisas. Não criminalizando os roubos, os assaltos, certo? Mesmo que sejam pequenos. Isso daí, que é a coisa do politicamente correto, a Bíblia nunca vai estar de acordo. Então, um contrapõe ao outro politicamente correto. Em alguns aspectos, ou na maioria dos seus aspectos, conflitam com a Bíblia, e o que a Bíblia ensina também vai conflitar com eles, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e ninguém vai aceitar que a Bíblia seja torcida, seja invertida, e que os valores sejam colocados numa escala diferente de que realmente eles são. Então, o que a Bíblia é para o cristão? Para nós, os cristãos, a Bíblia é um texto antigo com a mensagem atual. Última pergunta, para nós concluirmos. O que distingue a Bíblia de outras literaturas ou de outras obras literárias? A diferença é que a Bíblia ela tem inspiração divina, enquanto as outras obras são de inspiração humana. A Bíblia é de inspiração divina, dada por Deus. O que não foi dado por Deus, foi inspirado por Deus. Porque no caso do Decálogo, isso foi dado por Deus. Então, meus queridos, aqui concluímos e nós queremos fazer um convite para você estar conosco neste domingo. Você tem aí a nossa agenda, né? Nós queremos, então, que você esteja conosco na aula bíblica da Escola Dominical. A nossa agenda está aí. Na segunda-feira, nós tivemos aula de teologia. Na terça-feira, um culto de oração e ensino. E na quinta-feira, o culto das irmãs da União Feminina. Na sexta-feira, o ensaio da nossa orquestra. E no domingo, pela manhã, nós teremos ali às 8 horas a Escola Dominical dos Haitianos em francês. Eles também em seguida farão um culto de adoração a Deus. E a nossa aula bíblica da Escola Dominical começa meia hora depois, às 8h30 da manhã. E ali estará o nosso professor Luiz Carlos Giovanni ministrando o ensino da Palavra de Deus nesse tema que nós temos abordado aqui nesta aula. Esperamos que estes comentários tenham contribuído para enriquecer o seu conhecimento teológico, seu conhecimento geral, né, de cultura geral, e que possa contribuir para despertar para a salvação, para despertar, para dar importância para as coisas eternas, para as coisas de Deus. E nós queremos, então, fazer esse convite. O nosso templo está ali na rua Rael Bonfacker, 2220, na Praça Pedro Rigotti, no centro da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo.
Ali estará o nosso pastor Marcos Marim para recepcioná-lo com alegria. É um prazer receber todos vocês no Templo da Assembleia de Deus Missões. Concluindo, queremos abençoá-los dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Amém. Deus vos abençoe.